O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam, no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como nós escutamos no comentário inicial, hoje nós celebramos a festa do batismo de Jesus. E o evangelho que nós acabamos de escutar nos relata justamente esse momento em que Jesus ele entra na fila daqueles que queriam ser batizados por João. Aqui, meus irmãos, é importante que a gente entenda uma primeira coisa. Era necessário que Jesus fosse batizado? Jesus tinha algum pecado? Jesus tinha algo que ele precisava limpar? Jesus precisava dessa adoção filial que nos concede o batismo? Lógico que não precisava de nada disso. Mas quando ele entra na fila, não é por uma necessidade pessoal, mas é por solidariedade a cada um de nós. Ele entra primeiro na fila para que atrás dele viesse uma multidão de homens e mulheres que reconhecessem a necessidade do batismo. Portanto, Jesus não desce na água para ser purificado, mas para purificar todas as águas que depois iriam nos batizar. Então aqui nós percebemos mais uma vez a imensidão do amor de Deus por nós, que na pessoa do seu Filho se coloca no nosso lugar. Um lugar que não é bom, um lugar que não é privilegiado, mas ele desce, se inclina, assume esse lugar desconfortável que nós ocupamos por amor a nós, para que a gente pudesse ser resgatado. Por isso que Jesus é batizado, não porque ele precisava, mas porque a gente precisava. E quando Jesus ele é batizado, acontece duas coisas muito importantes, que tem a ver com Jesus, mas tem a ver com todo aquele que a partir daquele momento seria batizado. O Evangelho nos diz que desce do céu o Espírito Santo em forma de pomba. Naquele momento, meus irmãos, Jesus ele é ungido para poder viver a missão que o Pai tinha confiado a ele. A partir do batismo, todos nós também recebemos a graça do Espírito Santo. O mesmo que aconteceu no Evangelho, acontece com cada um de nós. O Espírito Santo desce e nós nos tornamos morada do Espírito. Isso é tão profundo, porque quando a gente olha no Antigo Testamento, os personagens que ali estão, a gente percebe que o batismo no Espírito não era dado para todas as pessoas. Não eram todos que eram conduzidos pelo Espírito Santo. Não. Deus escolhia algumas pessoas. Somente aqueles que tinham uma missão especial eram e recebiam o Espírito Santo de Deus, para que, pela força do Espírito, eles pudessem cumprir aquela missão. Mas o povo, de modo geral, não era conduzido pelo Espírito. Deus derramava o Espírito sobre alguns. Mas a partir do momento em que acontece o que nós escutamos no Evangelho, toda e qualquer pessoa tem a possibilidade de receber o Espírito Santo. A partir do batismo, todos nós nos tornamos templo vivo do Espírito Santo. E, meus queridos, isso transforma quem nós somos. Isso age em alguma coisa aqui dentro. Isso não é simbolismo, não é uma coisa, uma figura de linguagem. Não, o Espírito Santo habita em mim. Ele habita em você. E essa habitação causa alguma coisa em nós. Porque a partir do nosso batismo,
nós temos a consciência que nós não somos conduzidos somente pela nossa natureza humana, porque nós sabemos que nós somos muito fracos. Enquanto você contar com você mesmo, com a sua capacidade de lidar com as coisas, você só vai se frustrar. Mas a partir do Evangelho nós temos a consciência que é o Espírito que habita em nós. E é pela força desse Espírito que nós somos conduzidos, desde que nós permitamos que esse Espírito age em nós. Uma coisa que é muito triste e tem crescido até mesmo no nosso meio, é uma mentalidade de que você pode ser muito forte, através da sua disciplina, através do seu empenho, através da sua vontade. Infelizmente, tem crescido muito no nosso meio os coachings católicos, né? Que o Papa Francisco chama de neopelagianismo. É essa confiança exagerada na sua própria capacidade. Meus queridos, enquanto a gente achar que a gente pode muito, que a gente pode tudo, que a gente é forte, se prepare para a frustração. Nós não podemos nada. A nossa carne é muito fraca. Mesmo aqueles que você admira, que acha que é muito forte, é mentira. Todos nós somos fracos, mas nós nos tornamos fortes pela ação do Espírito. É o Espírito que age em nós. É o Espírito que vem ao encontro da nossa fragilidade humana e realiza em nós aquilo que por nós mesmos nós não somos capazes de fazer. Quando nós olhamos para os santos, meus irmãos, eles não eram pessoas fortes, eles não eram pessoas diferentes, não, eram pessoas fracas como todos nós, mas foram homens e mulheres que entenderam a força do Espírito dentro deles, pela ação do Espírito. Eram homens e mulheres que fizeram o que fizeram pela ação do Espírito Santo. E, meus queridos, essa ação de Deus dentro de cada um de nós pode realizar grandes coisas. A gente consegue ir além daquilo que sozinho a gente poderia fazer. E olha que bonito. Na primeira leitura, quando nós escutamos a profecia de Isaías, quando Isaías profetiza quem seria o Messias, ele diz assim, que ele não iria quebrar uma cana rachada, e ele não iria apagar um pavio que ainda fumega. Meus irmãos, qual a utilidade de uma cana rachada? Nenhuma. Não tem conserto, não tem como colar. Qual a utilidade de um pavio que ainda fumega? Um dia ele clareou muito, mas ele está prestes a acabar, prestes a morrer. Humanamente não tem solução nenhuma. E às vezes é isso que acontece na nossa história. Muitos de nós, em muitos momentos, nos reconhecemos como essa cana rachada, que muitos olham e falam, poxa, não tem solução, não tem o que fazer, essa pessoa está quebrada. Ou muitos de nós se identificam com essa chaminha, esse pavio, que um dia talvez clareou muito, mas que está prestes a desistir de tudo, prestes a apagar. Mas a palavra nos diz através de Isaías que o Cristo que nós acreditamos não quebra a cana rachada, não apaga a chama que ainda fumega. Por quê? Porque Ele acredita em nós. E o Senhor está conosco até o fim. Mesmo quando humanamente falando, a gente olha e fala, não é possível. O Cristo não desiste de nós. Porque o Senhor é tolo? Porque o Senhor é inocente? Não. Porque Ele tem a consciência que pela ação do Espírito em nós, essa cana pode ser consertada. Esse pavio que ainda fumega pode se tornar uma grande labareda. Não por ela mesma, não pela cana mesma, não pelo pavio mesmo, não por você mesmo, mas pela ação do Espírito que habita em você. Portanto, meus queridos, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Se você é batizado, há um Espírito Santo que habita dentro de você. Você não conta com você somente, mas você conta com a ação do Espírito. E Ele te conduz a realizar coisas que para você é impossível. Por isso, o Espírito desce sobre Jesus e o Espírito desce sobre cada um de nós que um dia fomos batizados. E nos diz ainda o Evangelho que do céu veio uma voz que disse, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Aqui Deus está falando de Jesus, que é o filho predileto, que é o filho primogênito, mas também o Evangelho fala de cada um de nós, porque pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. A partir do momento que você é batizado, meus irmãos, você não é só uma criatura de Deus, não, você é filho e filha de Deus. Quando Deus olha para você, Ele te olha como filho, Ele te olha como filha, e isso ninguém pode tirar de você. Absolutamente ninguém nessa terra pode tirar de você essa identidade.
de filho e filha de Deus. Não importa o que você faça, não importa o quanto que você erre, nada, não há pecado, não há situação que roube essa identidade de filho e filha de Deus. E quando ele te olha como um filho muito amado. Meus queridos, imagine vocês uma pessoa lá na Cracolândia, e um dia você passe por lá, encontra a pessoa naquele estado, suja, fedendo, entregue. Se você passa por essa pessoa, o que você vai ver? Isso que eu acabei de falar. Agora, e se passa o pai dessa pessoa na frente dela? O que ele vai enxergar? Tudo isso? Não. Ele vai enxergar o filho dele. É muito mais do que só o que a gente consegue ver, porque ele ama aquela pessoa. A mesma forma é o Senhor. Você pode se sujar, você pode ficar fedido, você pode se enfiar no fundo do poço. O mundo inteiro vai olhar para você e vai ver só essas coisas, mas Deus não. Porque quando Ele olha, Ele vê que ali tem um filho muito amado. E não há sujeira, não há pecado, não há situação que possa ofuscar esse olhar de Deus, que te olha como um filho e uma filha muito amado. Nessa solenidade, vamos pedir a Deus que nos ajude, meus irmãos, a contar com a ação do Espírito em nós. Esse Espírito que habita dentro de cada um de nós, para que pela ação do Espírito, a gente consiga viver como filho. Que a gente possa romper com uma vida em que a gente viva de qualquer jeito, mas que a gente assuma essa identidade de filho e filha de Deus, pela ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.